nesse lugar mágico. Beba o líquido que você trouxe, beba sua água. Lembre-se que a água sacia a sede, mas também sacia a fome. Lembre-se que a água limpa, traz, leva, purifica, mas nesse momento ela hidrata. Ele era viúvo e vivia com a filha. Era lenhador. Todos os dias eram iguais. Acordava, subia a montanha, cortava lenha, enfeixava e descia a montanha. Ia até o vilarejo, vendia o feixe de lenha, comprava comida e trazia para casa. A filha, no final do dia, cozinhava e os dois se alimentavam. Todos os dias eram iguais. Um dia, no jantar, a filha pediu um tipo de comida diferente. Comeram e dormiram. No dia seguinte, o pai, zeloso, acordou antes do sol nascer. Subiu a montanha, cortou lenha, enfeixou e desceu. Chegou em casa, bateu a porta, mas a filha ainda dormia. Então ele levou o feixe de lenha para os fundos da casa e, cansado, com fome, adormeceu. Horas depois, acordou. Bateu à porta, pedindo que a filha abrisse, porque ele estava cansado, tinha fome, tinha que ir ao mercado vender a lenha. Mas a menina, esquecida da conversa da noite anterior com o pai, já tinha se levantado, arrumado a casa, tomado café e saído para passear. Ele percebeu que não podia entrar em casa, então ele resolveu que ia subir a montanha novamente, cortar mais lenha, enfeixar e voltar para casa. No dia seguinte ele teria 2 feixes de lenha para vender no mercado. E assim ele fez. Quando ele retornou, já era tarde. A noite já caíra. Ele estava cansado, com frio e com fome. Bateu a porta pedindo que a filha abrisse, mas a filha já tinha voltado do passeio, tinha feito uma sopa e dormira. Um pouco preocupada com o pai, mas às vezes ele dormia no vilarejo. O pai, por sua vez, foi até os fundos da casa novamente, deixou o segundo feixe de lenha lá e, cansado, com frio, com fome, acabou adormecendo. Preocupado um pouco com o que tivesse acontecido com a filha, mas o cansaço lhe venceu e ele adormeceu. Horas depois ele acordou, com mais frio ainda e sentindo muita fome. E ouviu uma voz que dizia que se ele necessitasse de alguma coisa e desejasse pouco, que seguisse a voz, que a voz iria lhe ajudar. E ele assim fez. Foi seguindo aquela voz que conversava com ele, sem enxergar nada. A noite ainda se fazia. O sol ainda não havia chegado. Havia uma grande neblina e ele andou e de repente ele se percebeu sozinho e perdido. Teve vontade de chorar, mas percebeu que em nada adiantaria. Então, recostou-se numa árvore e começou a contar. Sim, começou a contar uma história, sua própria história, desde o momento em que a filha havia pedido um tipo de comida diferente. De repente ele ouviu uma outra voz que perguntou o que ele estava fazendo ali e ele simplesmente disse que estava contando a sua própria história. A voz
admirada, pediu que ele contasse a história para ela. E assim ele fez. Quando ele acabou de contar a sua história, até aquele exato momento em que a voz pedira-lhe para contar a história, a voz disse novamente o que ele já tinha ouvido de outra voz anteriormente, que se ele desejasse pouco e precisasse, que ele seguisse-a, que ele subisse as escadas. E ele, na mesma hora, disse que não via escada nenhuma. E a voz disse: acredita, confia. E ele se viu de pé. E confiou. Colocou o pé direito no nada, mas percebeu que havia um degrau e ele começou a subir. De repente a voz pediu que ele mantivesse os olhos fechados e assim ele fez. As escadas começaram a se mexer. Ele, num brusco momento, abriu os olhos. E a voz disse que não, que ele mantivesse os olhos fechados, que só abrisse quando ela ordenasse. Quase que instantaneamente, a voz mandou que ele abrisse os olhos. E ele se viu num lugar ermo, dourado, de tanto sol. E viu montes de pedras coloridas espalhadas por aquele amplo e vasto lugar. E a voz disse para ele que ele podia pegar quantas pedras quisesse, precisasse e pudesse. E assim ele fez. Pegou pedras amarelas, pedras verdes, pedras vermelhas, pedras transparentes, pedras azuis. Colocou nos bolsos do paletó, da calça, e novamente a voz disse: fecha os olhos e desce as escadas. E ele obedeceu. Quando a voz mandou que ele abrisse os olhos, ele se viu diante da porta de sua casa. Bateu e a filha desta vez atendeu. Os dois, em um breve momento, de muitas palavras, disseram e perguntaram tudo o que precisavam, onde o pai tinha ido, o que tinha acontecido. Mas eles sentaram e comeram o último alimento que lhes restava, um punhado de tâmaras. Enquanto comiam, os dois conversavam e contavam suas histórias do dia que foi vivido, longe um do outro. Cansado, mas agora aquecido e sem fome, o lenhador dormiu e sua filha também. No dia seguinte, ele levantou bem cedo e foi ao mercado vender os 2 feixes de lenha que ele tinha. Comprou toda a quantidade e sorte de comidas que ele encontrou, que ele nem sabia o que era, que ele nunca, jamais houvera provado. Levou para casa, a filha cozinhou, comeram. E naquela noite, na noite de quinta-feira, os dois comeram, conversaram e riram muito. E durante o jantar daquela família, aquele homem contou para a filha a história de Mushil-Gushá, o dissipador de todos os males. Disse a ela que eles haviam sido salvos por Mushil-Gushá
Contou-lhe sobre as vozes que ouvira na floresta, contou as escadas que subira e descera e mostrou para a filha o saco de pedras que ele tinha trazido. Mas deixou o saco de pedras no mesmo canto em que ele havia deixado na noite anterior, quando descera. Os dois dormiram e no dia seguinte o lenhador levantou-se cedinho, quase na hora da aurora, subiu uma montanha, cortou lenha, enfeixou e desceu. E os dias e a vida voltou ao normal. Tudo como era antes. Mas na quinta-feira da semana seguinte, a luz na casa dos vizinhos apagou. E os vizinhos bateram à porta do lenhador e sua filha na hora do jantar, pedindo fogo para que eles pudessem acender as lamparinas das casas, da casa deles. O lenhador abriu a porta e não entendeu o pedido do vizinho, e o vizinho falou: "Vemos da sua janela o brilho que sai das suas lamparinas." O lenhador, quando entrou, viu que o brilho que o vizinho mencionara saía do saco de pedras que ele trouxera e que deixara ali guardado no canto. Voltou correndo, disse ao vizinho que não tinha fogo e bateu-lhe a porta na cara. O vizinho foi embora zangado. Mas aqui o vizinho deixa a nossa história. O lenhador e a filha olharam para o saco de pedras, mas adormeceram no cansaço do dia de cada um. Na manhã seguinte, com a luz do sol, os dois verificaram que as pedras eram gemas luminosas, mas preciosas. E o lenhador, uma a uma, levou aos vilarejos vizinhos e as vendeu por ótimo preço. Em muito pouco tempo, o lenhador juntou um montante de dinheiro bastante importante e resolveu comprar para si um terreno e construir para si e para sua filha um grande palácio. Escolheram o terreno bem em frente ao castelo do rei daquele lugar e construíram sua casa, seu palácio. Lá no castelo do rei, um belo dia, numa bela manhã, a princesa abriu uma janela que há muito não abria e percebeu aquela linda casa, aquele lindo palácio. Ficou intrigada de quem seria aquilo, quem teria tido a ousadia de construir algo tão belo assim, tão próximo ao castelo real. Chamou os servos e pediu que estes fossem averiguar e trouxessem para ela a história toda. Eles foram e trouxeram a história que sabiam e que todos sabiam, que era um palácio construído por um homem e lá moravam ele e a filha. A princesa na mesma hora falou com o pai, com o rei, e este mandou imediatamente que o lenhador e sua filha viessem até o castelo real. A princesa estava bem incomodada com aquilo, mas quando conheceu a filha do lenhador, as duas se transformaram nas melhores amigas. E daquele dia em diante, aonde a princesa ia, a filha do lenhador estava com ela. Brincavam, liam, corriam, se divertiam. A vida era plena para a princesa e para a filha do lenhador. Um belo dia, a princesa chamou a menina para ir banhar-se num regato que o pai,
O rei havia construído nas dependências do castelo real para a filha. E as duas foram brincando e rindo, e quando lá chegaram, a princesa, que ornava um lindo colar de pedras no pescoço, tirou-o e colocou-o num galho, que ficava bem próximo ao regato, onde ela sempre pendurava o colar. Ela usava sempre aquele colar. Tinha um significado forte para ela. Havia sido da sua mãe. As duas brincaram até não poder mais. E quando se cansaram, as duas voltaram, cada uma para sua casa. Mas depois de um certo tempo, a princesa sentiu falta do seu colar. Achou que o tinha perdido. Mas pensando mais um pouco, andando, olhando, admirando, pensando, decidiu que tinha sido roubada. E quem a tinha roubado, quem tivera roubado o seu colar, só podia ser a filha do lenhador, que era a única pessoa com que ela tinha estado. Falou com o rei, seu pai, e na mesma hora o rei decretou: todos os bens do lenhador foram confiscados. Ele foi colocado na masmorra. E a filha foi mandada para um orfanato, como era costume naquele lugar. E os dias passaram. Como era costume naquele lugar, depois de um certo tempo, os prisioneiros do calabouço eram colocados em praça pública, acorrentados a um poste e com um cartaz no peito que dizia: isto é o que acontece àqueles que roubam dos reis. E ali o nosso lenhador ficava. As pessoas que por ali passavam escarneciam, jogavam coisas. Ele ficava bastante aborrecido com isso. Mas o tempo passou e nem isso mais as pessoas faziam. E ele ali, sentado sozinho, vendo os dias e as noites passarem. Um belo dia, o lenhador ouviu que era tarde de quinta-feira e na mesma hora lhe veio a lembrança, a noite de Muxilguxá, a história de Muxilguxá, que ele havia esquecido de reverenciar. E quase no instante em que ele se lembrou que era a noite de Muxilguxá, um homem bondoso que por ali passava lhe jogou uma moeda. Ele na mesma hora pegou a moeda e disse: Senhor bondoso, sua bondade é infinita, mas eu não tenho o que fazer com essa moeda. Para mim ela não tem serventia. Mas se o senhor puder ir comprar umas tâmaras e voltar e comer comigo, lhe contarei uma linda história. E o homem foi. Trouxe as tâmaras, sentou-se na calçada perto do homem, do lenhador ali acorrentado. E o nosso lenhador contou a história. Contou a história de Muxilguxá, o dissipador de todos os males. O homem era bondoso, como eu disse, mas disse ao lenhador que ele não acreditava naquilo. Bondade não é ingenuidade. E seguiu. Mas quando aquele homem chegou em casa, ele tinha alguns problemas. E ele percebeu, lhe foi dito, que todos os seus problemas haviam sido resolvidos. E aquele bondoso homem adormeceu pensando em Muxilguxá, na história que ele ouvira, no dissipador de todos os males. A noite se fez mais uma vez. E o sol no dia seguinte brilhou forte, alto e pleno. E a princesa teve vontade de ir ao regato.
se banhar. E foi cantando. E quando lá chegou, quando ela ia mergulhar, ela viu o reflexo do seu colar. Quando ela se preparava para mergulhar e pegar o colar dentro d'água, ela espirrou e a sua cabeça pendeu para trás. E ela avistou o colar pendurado no galho de árvore onde ela sempre pendurava. O que ela havia visto era o reflexo dele dentro d'água. A princesa pegou o seu colar e imediatamente correu o mais rápido que pôde para o castelo. Contou ao pai o que tinha acontecido. O pai mandou devolver todos os bens do lenhador, lhe pediu desculpas públicas. O reino todo ficou sabendo que o lenhador era inocente, que ele havia sofrido uma injustiça. A menina veio do orfanato e todos viveram felizes para sempre. A princesa e sua amiga, a filha do lenhador, o lenhador e o reino daquele rei. Essa é uma história muito longa. É uma história de tradição sufi, das quintas-feiras, de comer tâmaras, de compartilhar com os amigos, com as pessoas queridas, a quem acolhemos com a nossa fala, a quem abraçamos com o nosso carinho, a quem desejamos que a história de Muxil Guxá, o dissipador de todas as dificuldades, se realize, se concretize, seja ouvida no coração, onde toda história deve ser ouvida. Como eu disse, é uma história longa. Às vezes nem chama história de Muxil Guxá, nem história do dissipador de todas as dificuldades, mas é a história de Muxil Guxá. É a história do dissipador de todas as dificuldades. Nesse momento de dificuldade, que a gente possa ouvir essa história com o coração e compartilhar o alimento, a água, nosso amor, nosso carinho, nossa solidariedade. Que a gente se una em espírito, pelo WhatsApp, pelas mensagens, pelo carinho. Mas que a gente pense que hoje, quinta-feira, com a história de Muxil Guxá, as dificuldades se dissipem. Que os sonhos se realizem, que a realidade seja doce, como a tâmara ou o alimento que você comeu, que a água que você bebeu limpe seu coração, que você se torne plena, que você se realize arrumando a sua casa, sendo gentil com as pessoas com quem você está convivendo, confinada. Porque agora a gente está ouvindo essa história aqui no Rio de Janeiro, em Copacabana.